hoje eu escolhi um tema que todo mundo gosta pra gente começar com o pé direito essas lives de aquecimento. Vamos falar sobre farinhas. Quais farinhas usar para ter pães e bolos saudáveis sem glúten e lactose e faturar 4K por mês e faturar R$ 4.000 por mês. Gente, é uma promessa muito audaciosa essa minha, não é não? Mas é possível porque eu tenho prova de que é possível, tá? Então, gente, quais farinhas nós devemos usar para nós obtermos pães e bolos saudáveis sem glúten e lactose que vendem bastante, que sejam tão lucrativos, que sejam capazes de nos proporcionar essa renda de R$ 4.000 por mês? Primeiro, farinhas sem glúten. Nós temos diversas opções. Nós temos muitas possibilidades. Quem não conhece ainda, né, esse mundo sem glúten, vai se deparar com diversos tipos de farinhas. Quem já conhece sabe que nós temos muitas opções. E quando a gente tem muita opção e não sabe o que a gente está fazendo, qualquer opção serve, concorda? Mas para fazer pães e bolos saudáveis sem glúten e lactose perfeitos, macios, fofinhos e deliciosos, qualquer opção não vai servir. Nós precisamos escolher com sabedoria quais farinhas usar, em quais proporções, como combinar, né? Vamos falar mais sobre isso durante a live de hoje. Bom, então nós temos muitas opções. Gente, só um adendo aqui, quem tá no YouTube, Facebook, as letrinhas são pequenas, né? Mas eu vou ler aqui pra vocês. É porque a pessoa nunca escreve muito em quadro e aí a letra ficou muito pequenininha. Mas nas próximas eu prometo que elas estarão maiores, se vocês estiverem com dificuldade de ler aí. Então nós temos muitas opções, mas o mais importante é, nós precisamos combinar, né, do jeito certo essas farinhas nas proporções adequadas para nós obtermos um mix equilibrado. Um mix de farinhas significa que nós teremos que ter nesse mix pelo menos 3 farinhas. Já vamos falar sobre grupos e funções para vocês entenderem melhor por que esse meu mix de farinhas, tanto para pães quanto para bolos, precisa ter pelo menos 3 tipos de farinhas para que ele esteja equilibrado, tá? Essa combinação, ela decorre a partir do princípio de que a farinha de trigo sozinha agrega todas as funções para as receitas, concordam? Então eu tenho ali na farinha de trigo um bolo que cresce, fica alto, não baixa, fica volumoso, fica macio, fica fofinho, não esfarela, não resseca tão rápido se você, né, souber ali conservar esse produto. Então a farinha de trigo sozinha vai trazer várias funções para a receita. Na farinha sem glúten, a gente não tem uma única farinha que traga todas as funções necessárias para o bolo crescer, não baixar, não esfarelar e ficar macio e fofinho. Então, o que a gente tem que fazer? Combinar farinhas, certo? A gente precisa combinar farinhas para obtermos resultados perfeitos. Tudo bem? Todo mundo comigo? Certo? Bora lá, vamos continuar. Mix único. Já recebi de muitas pessoas a seguinte pergunta: qual é um mix que eu posso fazer e usar para todas as minhas receitas? Porque um mix facilita a minha vida, né? Eu vou separar, vou fazer um mix grande ali de 3, 4 quilos de farinhas para eu usar em todas as minhas receitas que eu for vender. Isso vai me dar agilidade. E aí, na parte da agilidade, eu até concordo. Se a gente tiver uma farinha já pré-misturada ali, só pegar a quantidade que a gente precisa, vai dar um pouco de agilidade sim. O problema não é esse. O problema é que quando a gente trabalha com receitas sem glúten, sem lactose e ainda saudável, a gente precisa de farinhas muito específicas. Então, um mix único, ele não vai funcionar para todas as receitas. Ele pode funcionar sim para algumas, né? Mas para todas não tem um mix único que funcione. Por que eu sei disso? Porque eu faço receitas há muitos anos. Porque senão eu não estaria aqui falando com vocês sobre farinhas hoje. Se nós tivéssemos um mix que sozinho suprisse todas as necessidades dos nossos pães e dos nossos bolos, eu não precisaria estar aqui falando sobre combinação de farinha, concorda? Então, um mix único, ele vai funcionar sim para algumas receitas, mas você tem ali um problema. Primeiro, que ele não funciona para todas elas. E segundo, que você tem o mesmo resultado. Então, você tem um bolo e um pão que tem a mesma consistência, a mesma textura. Por quê? Porque usa as mesmas farinhas nas mesmas proporções.
Então, eu não tenho diferenciação de textura ali quando eu faço um pão ou um bolo usando o mesmo mix de farinhas. Por isso que quando você vem pra cá, né, pras minhas lives, os meus alunos, né, eles aprendem a combinar as farinhas de acordo com o resultado final que eles buscam. Porque, gente, cada receita requer farinhas diferentes para me trazer um resultado final diferente. Exemplo clássico, pão francês. Se eu faço um pão francês com um mix de farinhas de pão de forma, eu não tenho pão francês. Não tenho casquinha crocante. Eu não tenho expansão de forno que eu tenho com o mix próprio para pão francês. Então, gente, de acordo com o resultado final da minha receita, é que eu vou escolher as minhas farinhas. Por isso que o mix único, para mim, não funciona. Ah, mas me dá agilidade. Sim, mas vai te dar o mesmo resultado. Será que seu cliente não gostaria de um pão francês parecendo um pão francês? Será que ele não gostaria que o pão de hambúrguer parecesse um pão de hambúrguer e não um bolo? Eu acredito que sim, né? Então a gente não trabalha com um mix único, a gente trabalha um mix único para cada receita. Esse negócio de misturar todas as farinhas, guardar num pote para ir usando em todas as receitas que você for fazer, para mim não funciona. Agora, se você quiser testar, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade para fazer. Isso não é uma imposição, é só a minha opinião, tá? Bom, vamos falar de farinha então? As farinhas, gente, elas são separadas, eu separo as farinhas por funções, tá? Então aqui eu até anotei os grupos, eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou ler pra vocês. Eu tenho 3 grupos principais de farinhas: estrutura, liga e maciez e leveza. São 3 grupos essenciais que estejam presentes nas suas receitas de pães e de bolos. Por quê? A farinha de estrutura vai me dar suporte para a massa. O que é isso? Minha massa vai crescer dentro do forno, vai fermentar. E a minha farinha de estrutura vai fazer com que ela fique em pé. Se eu não tenho farinha de estrutura o suficiente, ou se eu não tenho farinha de estrutura na massa, o que vai acontecer com ela? Ela vai crescer e vai baixar. Porque a estrutura está prejudicada e aí o peso da massa vai ser maior e esse bolo, esse pão vai baixar, tá? Então, estrutura é essencial. Liga. Por que eu preciso de liga? Porque quando a gente não usa a farinha de trigo, a gente não usa o glúten. E o que o glúten faz nas receitas com farinha de trigo? Agrega liga e elasticidade. Então, se eu tiro o glúten, eu tenho que usar aqui nas minhas receitas sem glúten, farinhas que tragam liga e elasticidade para a massa, tá? Então, entram aqui as farinhas pertencentes ao grupo de farinhas de liga. Já vou dar exemplo de todos esses grupos, tá? Já a gente vai conversar sobre as farinhas. E por fim, o grupo de farinha de maciez e leveza. Por que cargas d'água que eu preciso colocar uma farinha de maciez na minha receita de bolo? Porque essa farinha é a responsável pelo seu bolo ficar com o miolo que desmancha na boca. Você já comeu um bolo que tem um miolo seco, duro? Provavelmente não tinha farinha de maciez e leveza. Esse grupo tem essa função muito específica na receita e precisa estar inserido no seu mix. Então, o seu mix precisa ter estrutura, liga, maciez e leveza, tá? Exemplos de farinhas farinha sem glúten, né? Que a gente tem que tragam essas características para a massa. Farinha de estrutura. Nós temos farinha de arroz branco, farinha de arroz integral, temos farinha de grão de bico, trigo sarraceno, farinha de teff, painço. Todas essas são farinhas de estrutura que vão dar suporte para a minha massa, tá? Só que aí, quando você vai conhecer cada uma, porque isso é muito importante, você vai entendendo que, sim, a função principal dessas farinhas é dar estrutura para a massa. Entretanto, elas não agregam só estrutura. Então, quando você vai usar, por exemplo, a farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico é uma farinha de estrutura. Ela tem essa função principal. Entretanto, ela também agrega liga. Ela agrega liga porque ela tem essa característica de dar mais gomosidade, elasticidade para a massa. É uma característica própria da farinha. Então, ela ajuda, ela auxilia na liga das massas também. A farinha de grão de bico, quando a gente assa os nossos produtos, eles ficam mais douradinhos por conta da composição dessa farinha. Então, quando você vai entender cada uma, você vai vendo que cada uma tem uma função principal, que é essa função que eu uso para dividir as farinhas em grupos. Entretanto, elas também entram na receita com outras funções secundárias,
que vão ajudar na textura, na consistência, no sabor, na coloração dessas massas. Então é muito importante que você entenda sobre suas farinhas, as farinhas que você esteja utilizando. Perfeito, gente? Vamos tomar uma água aqui que eu tô com sede? E vamos continuar com os nossos grupos. Bora lá. Segundo grupo, farinha de liga. Farinha de liga, exemplo, polvilho doce e farinha de linhaça, por exemplo. São dois exemplos de farinhas de liga. Mas são farinhas bem diferentes, apesar de a função principal ser a mesma, que é trazer liga e elasticidade para a massa. Nós temos farinhas que polvilho doce é pobre em nutrientes e a farinha de linhaça é rica em fibras, gorduras boas, ômegas 3 e 6. Então ela traz nutriente para nossa receita. Farinha de liga também tem função principal de dar liga, mas ela tem uma molécula, um componente em sua composição chamado de mucilagem, que é o mesmo componente que tem no psyllium. O que significa isso? Que quando eu coloco água na farinha de linhaça, ela vai formar gel. E esse gel vai atuar dentro da minha receita, trazendo ainda mais liga para a massa. Por isso que a gente usa a farinha de linhaça para substituir os ovos, porque ela tem essa capacidade de formar mucilagem, formar essa solução viscosa que vai atuar na nossa receita, ajudando na elasticidade, na liga dela, tá? Quando a gente trabalha com receitas que têm essa elasticidade, a gente tem um resultado final que tem um aspecto mais bonito e um crescimento mais uniforme, porque eu tenho elasticidade, eu tenho liga para que permite que o meu bolo expanda dentro do forno e cresça uniformemente, não se rompa, né? Não tem ali quebra de ligações e a rachadura da massa. Então, a farinha de liga é essencial para que a gente tenha um resultado final que não esfarele. Eu recebo muitas perguntas nas redes sociais de pessoas, né, que têm dificuldade em deixar o seu pão sem esfarelar. O que falta? Pode ser liga? Com certeza. Pode ser elasticidade que esteja faltando aí. Pode ser farinha de liga. Pode ser outras coisas? Pode sim. Mas a primeira coisa que eu pergunto é: qual é a formulação do seu mix? Qual é a porcentagem de farinha de liga que tem nesse mix? Para depois, se tiver tudo ok, eu explorar outras possibilidades. Mas a farinha de liga é essencial para a gente ter um bolo, um pão que não esfarele. Tudo bem, gente? Farinha de maciez e leveza, exemplo, fécula de batata. A fécula de batata é aquela farinha super fina que a gente tem, né? O amido, ele tem o grânulo um pouquinho mais grosso. A fécula de batata é aquela mais fininha, mais leve. E é isso que ela vai trazer para a massa. Leveza, maciez, tá? Muitas pessoas não usam esse terceiro grupo de farinhas na receita. Já vi muitas receitas por aí na internet, né? E não leva esse tipo de grupo de farinha, esse tipo de farinha. Leva só polvilho doce, farinha de arroz, polvilho doce, farinha de arroz, né? Quem nunca viu uma receita assim? Pra mim, essa receita nunca vai ficar perfeita, porque eu preciso do mix composto ali com farinha de maciez e leveza também, porque ela tem a sua função na massa, certo? Gente, é muito importante que vocês entendam que o mix equilibrado precisa ter pelo menos essas três farinhas, esses três grupos, né? Não necessariamente as farinhas que eu citei, mas esses três grupos. E aí, mas eu só posso usar a farinha de arroz como farinha de estrutura? Não, você pode usar outras farinhas também em combinação. E é extremamente importante que você entenda como fazer essas combinações do jeito certo, porque combinando farinhas é que você tem um resultado melhor ainda. Exemplo, se você coloca uma farinha que tem muita proteína na receita, o seu resultado vai ficar mais macio e mais úmido, mais fofinho, né? Mas você só vai aprender essas nuances das farinhas conforme você for entrando nesse mundo, né? Esse é o seu primeiro passo, a sua primeira live de aquecimento. Aqui nós vamos falar sobre muita coisa ainda no decorrer dessas 2 semanas. Como começamos hoje, vamos terminar só no dia 26, na outra sexta-feira da semana que vem, tá? Então aqui a gente vai ter muito conteúdo aplicado, com técnica, para que vocês entendam esse mundo saudável, esse mundo sem glúten, tá? Eu sei que muitas pessoas podem estar pensando assim: nossa, mas eu vou usar polvilho doce no meu bolo saudável, eu vou usar fécula de batata no meu bolo saudável. Você vai usar sim. Por quê?
porque não é o polvilho doce que vai tornar o seu bolo, o seu pão, não saudável. A gente trabalha com um mix de farinhas e um mix de outros ingredientes. Então, a gente vai incluir nessa receita outros ingredientes para trazerem nutrientes, para trazerem valor nutricional ali, compostos bioativos que vão atuar em benefício da nossa saúde, que esse é o significado de saudável. Saudável é tudo que a gente consome e que, além da função de nos nutrir, de nos saciar, também nos nutra. Então, traga nutrientes para dentro do nosso organismo. E quando a gente usa o polvilho doce, é uma quantidade menor. Só que a gente entra com outros ingredientes, com fibras, proteínas, gorduras boas, né? Outros nutrientes, vitaminas, minerais, para enriquecer essa receita, tá? Então, não se assuste, você vai usar polvilho doce nas receitas sim. Não é a quantidade grande, você vai usar outros ingredientes para poder tornar essa receita ainda mais saudável. Perfeito, gente? O que mais? Eu vou falar disso aqui, depois eu vou vir para essa conta aqui. Porque essa conta, gente, vai surpreender vocês. É bom que ela não esteja muito visível aqui, que é para vocês já não olharem, né? O mix de farinhas, para deixar os seus pães e bolos saudáveis, sem glúten e lactose lucrativos, não precisa ser necessariamente farinha barata, tá? Por quê? Porque a gente usa pequena quantidade de cada. A receita do bolo X vão 50 gramas de farinha de amêndoas. Nossa, farinha é muito cara, eu não vou usar. Faça a conta. Quanto custa 50 gramas de farinha de amêndoas? É muito pouquinho. Não vou fazer a conta agora porque eu não sei de cabeça. Mas, por exemplo, eu pago R$47 em 500 gramas de farinhas. Faça a conta aí na sua casa. Vai sair ali R$1, sei lá, R$1 e pouco. A farinha de amêndoas, nem isso eu acho que sai. Então, gente, não é porque uma farinha é cara que a sua receita vai se tornar cara também. Não, porque as receitas que eu ensino, elas têm equilíbrio em ingredientes caros e baratos. E outra coisa importante, eu dou a opção de você substituir. Então, quando você entende para que serve cada farinha, você vai ter a possibilidade de substituir uma que seja cara demais para você, ou que você não encontre para comprar onde você mora. Por exemplo, né? Farinha de trigo sarraceno. Algumas alunas minhas têm dificuldades em encontrar. Mas pela internet, né, a gente não consegue encontrar assim muito em loja física a farinha de trigo sarraceno. Então, o que elas fazem? Elas substituem por opções acessíveis, tenha próxima da residência delas, e também opções mais baratas, caso seja esse o caso, né? Então, substituir vai deixar você com um diamante na mão, porque você vai poder tornar aquela receita mais saudável, ou mais barata, ou mais acessível, né? Então, quando a gente trabalha com um mix básico, a gente tem farinhas mais baratas, a gente tem farinhas mais acessíveis, né? A gente tem que investir em qualidade, tá? Eu vou comprar uma farinha de arroz, mas qualquer uma serve. Eu vou comprar essa da marca X aqui. Nunca vi, mas, né, fala que é sem glúten a farinha de arroz, vou comprar. Gente, invista em qualidade. Por quê? Porque essa qualidade, esse investimento vai refletir no valor da venda do seu produto. Você vai cobrar pelo que você investiu na receita, tá? Se você pagou R$47 na farinha de amêndoas e usou 50 gramas, você vai cobrar esse R$1 do seu cliente. Não se preocupe com isso. O que você tem que prezar é pela qualidade dos seus produtos. Porque você precisa se diferenciar no mercado. E um dos itens essenciais é a qualidade deles. Você não vai colocar uma farinha que tem gosto ranço. Eu já comprei uma farinha de arroz, e o gosto era horroroso, porque ela estava velha, sei lá, mal conservada. Então você tem que comprar de marcas confiáveis para que você tenha um resultado perfeito para entregar ao seu cliente. Não tenha dó de gastar com uma farinha de qualidade. Você não gasta uma quantidade grande, eu vou te provar isso aqui, tá? Mas é importante que seja de qualidade, para você ter um resultado final de qualidade. Se você for entregar para o seu cliente um bolo que tem um gosto esquisito, ele não vai comprar de você de novo. Então é prejuízo. Invista na qualidade, consequentemente, seus clientes vão comprar de você novamente. Bom, oferece uma coisa ruim para eles não compram mais, né? Então, vamos lá, gente. Conhecimento. Essa aqui é uma palavra essencial, gente. Conhecimento é o que vocês estão tendo aqui hoje. E por que conhecimento é importante?
Porque o conhecimento liberta. O conhecimento transforma. Transforma você em uma pessoa que faz um bolinho qualquer em uma pessoa que faz um bolo perfeito. Transforma você, transforma suas receitas, o conhecimento sobre os ingredientes, etapas de preparos, sobre o seu público, sobre o seu cliente, sobre os processos de venda, estratégias de divulgação, sobre precificação. O conhecimento vai te tornar uma pessoa capaz de faturar R$4.000 por mês vendendo pães e bolos saudáveis sem glúten e lactose. Não ache que uma receita qualquer que você acha na internet vai te fazer faturar isso aqui, porque não vai. Não vai mesmo, tá? Você precisa de receitas que funcionem? Claro que precisa, mas não é só receita. Você precisa de conhecimento. Você viu aqui, a gente tem mais de 20 tipos de farinha sem glúten. Se você não conhecer as que você usa, como é que você vai escolher qual usar? Ah, eu vou fazer um bolo de laranja, acho que eu vou colocar farinha de grão de bico hoje como farinha de estrutura. Se você fizer isso, seu bolo vai ficar com gosto de grão de bico. Por quê? Porque o grão de bico tem gosto residual muito forte. Então você precisa de conhecimento. E que bom que você está aqui hoje, porque é isso que eu tô te dando. É conhecimento para você executar as receitas do jeito certo, obter resultados perfeitos, leia-se, macios, fofinhos, úmidos, que cresçam bem, que ficam bonitos, e faturar os R$4.000 por mês. Perfeito, gente! Vamos lá fazer essa conta aqui, porque essa conta vai surpreender. Olha só, bora lá. Eu vou ficar do ladinho aqui no Instagram, talvez me corte um pouco. Porque eu não consegui ajeitar o Instagram assim. Vamos lá, gente. Mix caseiro. Mix feito em casa, perdão. A gente tem aqui, ó. Eu coloquei farinha de arroz. É o quanto eu gasto pra comprar, tá? É o quanto eu pago. Farinha de arroz, eu pago R$6,50 o quilo. Então, eu tenho 1 quilo de farinha de arroz a R$6,50. 1 quilo de polvilho doce, eu pago R$9,50. Vai vendo. R$6,50 de 1 quilo de farinha de arroz, R$9,50 de 1 quilo de polvilho doce. Fécula de batata é um pouco mais cara. Eu pago R$20 o quilo. Aqui, de mix de farinhas, eu gasto R$36 para 3 quilos de farinha. 3 quilos de mix de farinhas, R$36, tá? Sai R$13 o quilo aqui, farinha. Segura aí. Meu cachorro tá latindo, gente, desconsiderem. R$36, eu tenho 3 quilos de farinhas. Quantas receitas eu consigo fazer com 3 quilos de farinhas? No mínimo, e aí é o que eu tô colocando, tá? Bolo recheado. Quantas massas de bolos recheados eu consigo fazer com 3 quilos de farinhas? Eu consigo fazer 10 bolos, pelo menos, tá? Porque aqui eu considerei... Eita. Gente, Bob tá demais hoje. Tá, vamos lá, de novo. 3 quilos de farinhas. Eu considerei a minha farinha de arroz como base para fazer esse cálculo de 10 bolos, tá? Se eu for usar polvilho doce e batata e a fécula de batata, eu consigo fazer mais bolos, tá? Mas como a minha farinha de arroz só vai dar para 10, eu fiz a conta para 10. Sobra farinha, tá? Sobra farinha porque eu não uso a mesma quantidade. Eu uso mais farinha de arroz do que fécula de batata e polvilho doce. Então vai sobrar farinha desse mix aqui. 10 bolos recheados eu consigo fazer com R$36, tá? Segura aí, gente. 10 bolos recheados com R$36 de farinha, Eu vendo cada bolo desse a R$150. Tá barato, porque esse bolo aqui rende 1,1 kg, tá? Rende 1,1 kg e eu vendo a 150. Faça a conta. 10 bolos a R$150. Qual é o meu faturamento? R$1.500 com R$36 de mix de farinhas. E ainda sobra farinha. Gente, surreal isso aqui. E é a realidade. Eu tenho encomenda para bolo, inclusive, para essa semana. Bolo recheado. R$150 cada bolo recheado de 1,1 kg. Isso não vai para todas as receitas, tá, gente? Depende do sabor. Tem bolo mais caro. Mas eu vendo a R$1.500. Eu ganho R$1.500 com R$36 de farinha. Claro, eu tenho os outros ingredientes, mas não vai dar 1.500. Nem de longe. Aqui, vamos jogar aqui uns R$150 de ingredientes?
para fazer essas receitas, 150, 200 reais, que seja. Sobra 1.300 de lucro para você, para o seu bolso. Me diz se isso aqui não é lucrativo? Me diz se você não prefere comprar o mix, comprar as farinhas e fazer seu mix em casa? Se você fosse comprar um mix pronto, você ia pagar esse valor em 1 kg de farinha. Porque tá 20 reais 500 gramas. 1 kg de farinha você ia pagar 40 reais de mix pronto. Em um mix que você faz em casa com as farinhas equilibradas para cada tipo de receita, você gasta 36 reais em 3 quilos de farinhas, faz 10 bolos, vende a 150 cada um e ganha 1.500. 1.500 pro seu bolso. Fácil. Por que é fácil? Porque na confeitaria um bolo desse não sai a menos de 250 reais. Então, se você oferecer um produto de qualidade, cobrando 150 reais, você acha que a pessoa vai querer comprar de quem? Da confeitaria ou de você? De você. Óbvio. Você vai cobrar 100 reais a menos. Gente, isso aqui é surreal. Quando eu fiz essa conta, eu falei, meu Deus, ó, explodiu a cabeça. Sério mesmo. É muito lucrativo, gente. Saudável, sem glúten, sem lactose, tem muito valor agregado. As pessoas hoje em dia estão muito mais conscientes sobre o consumo desse tipo de produto. Então, quem é que quer 1.500 reais aí em 10 bolos? 10 bolos você faz em uma semana. 10 bolos recheados, até mais. Mais bolos recheados em uma semana, se você tiver pedido. Então, o que você tem que trabalhar aqui? Cliente. Vai atrás de cliente. Se tiver cliente, você fatura isso aqui. E mais. E mais, tá? E aí, gente, que tal? Vamos vender bolo? Então, Aparecida, depende, claro, do mercado. Depende de onde você mora. Isso é só um exemplo. Mas olha essa diferença. Mesmo que você venda a 100 reais, olha a diferença. Aqui vai dar 1.000. 1.000 reais para 36. Ou para 200, que seja, todos os ingredientes. 800 no bolso. Fala sério. Lucro. Lucro. Ó, as moedinhas. É isso, gente. E o melhor, não é só dinheiro. Não se trata só de dinheiro isso aqui. Isso aqui que eu tô passando para vocês não se trata só de dinheiro. Se trata de ajudar as outras pessoas a terem mais saúde, a terem mais qualidade de vida. A ajudarem pessoas que têm restrições alimentares e não têm o que comprar porque é caro demais, ou porque não tem opção onde a pessoa more, ou porque é ruim. O que compra no supermercado é intragável. Então você vai ajudar. Isso aqui é saúde pública. Isso aqui a gente está ajudando as pessoas. E é mais importante do que dinheiro. Para muitas pessoas é mais importante. Para mim é mais importante do que dinheiro. Ajudar as pessoas a comerem com qualidade, com segurança. Por que eu valorizo muito isso? Porque eu preciso disso. Porque eu tenho restrição alimentar. E eu não posso comer fora. Por quê? Porque as coisas são ruins, as coisas são caríssimas e tem pouca opção. O que eu faço? Eu faço as minhas receitas. Agora, se tivesse uma pessoa que vendesse com qualidade, com segurança, se fossem gostosos os produtos e se não fossem tão caríssimos como é hoje em dia nos mercados e confeitarias, eu ia comprar. Porque às vezes eu tenho preguiça de fazer as coisas. Trabalho o dia inteiro, trabalho dia e noite. Aí você chega em casa, você tem que fazer pão, você tem que fazer bolo. É puxado, não é não? É puxado para quem precisa. Então, é isso que a gente precisa, de mais pessoas no mercado oferecendo produtos de qualidade. Para que as outras pessoas que precisam dessa alimentação, porque reduziram o glúten, porque se sentem mal consumindo, porque querem uma alimentação mais saudável, tenham a opção de comprar com qualidade. Perfeito? Bora lá para as perguntas, gente? Vamos responder as dúvidas de vocês. Bora lá. Guardem esse número aí, hein? 10 bolos, 1.500 reais. Ou 1.000 reais. 1.000 reais por semana tá bom, não tá não? Oi, Ladimar. Deixa eu falar um pouquinho mais longe aqui, porque o microfone tá meio alto e eu posso estourar os tímpanos de vocês. E aí, gente, vocês estão me vendo aqui direitinho? Instagram não tem como eu saber se vocês estão me vendo, mas acho que tá, né? Tá na direção aqui. Bora lá. Deixa eu ver se tem pergunta aqui no YouTube. Depois eu viro o Instagram pra ver as dúvidas de vocês. 170 gramas de farinha de amêndoas, 7,80, 45,90 o quilo. Tá barato, hein, Aparecida?
Qual marca de farinha de arroz pode comprar? Nalva, depende muito. Eu não gosto muito de falar marca, porque depende muito da região onde você mora, tá? Eu uso da Urbano. Eu gosto muito dessa marca. A farinha deles melhorou muito com o passar dos anos, tá? Hoje em dia ela tá super branquinha, bem fininha, não tem cheiro nem sabor residual, ela é ótima, bem neutra. Mas depende muito da sua região. Então, sempre que você for comprar os seus insumos, você precisa verificar os rótulos para garantir ali a ausência do glúten. Quanto posso cobrar para cada bolo ou pão? Ana Cristina, depende muito, tá? Do que você gasta. Então, o que eu vou falar para você? Semana que vem, na quarta-feira, se eu não me engano, a gente vai ter uma aula sobre precificação. E eu vou explicar como é que vocês calculam o preço dos seus pães, dos seus bolos, tá? Vou ensinar vocês a fazerem isso. Então, não perca a live de precificação. Certo, gente? Semana que vem, acho que é quarta-feira. O Bob quer comer bolo. Tá, beleza. Eu vou virar o Instagram, gente. Calma aí, tá? Calma aí que eu já venho. Deixa eu virar o Instagram aqui pra eu ver as perguntas. Minha cozinha suja. Cadê, gente? Onde vira? Ai, virou. Pronto. Minha cozinha não tá suja. Eu lavei a louça antes da live. Porque, gente, casa de pessoa que cozinha, fica mais. Tem jeito não, a louça fica... Né? Toda hora que você olha pra pia, tem o quê? Louça suja. Bora lá. É assim mesmo. Deixa eu ver aqui no Instagram. Tem pergunta. Opa. Vamos lá. Tá pertinho. E aí, gente, vocês gostaram desse layout aqui com o quadro? Acho que é mais legal, né? Pra gente fazer live. Ângela, as lives ficarão gravadas? Sim. Até o dia... Até sábado. Sexta-feira, tá? Sábado elas saem do ar. Mas... Então aproveitem pra assisti-las. Sábado eu tiro do ar. Vamos lá. A farinha de arroz mais barata que o grão de arroz. O arroz em grão. Não é, Alicia? Gente, o arroz tá um absurdo. Gente, eu fui ao mercado esses dias e falei, credo. Tá, na verdade, em dezembro, que subiu, né? Subiu tudo, acho que por causa dos feriados, Natal e tal. Agora deu uma baixada. Não no arroz, mas nos outros alimentos deu uma baixada. Pelo menos aqui em Brasília. Essa é a minha situação. Restrição alimentar, falta de dinheiro para comprar. Por isso preciso aprender a fazer. Isso aí, Rosinha. Aqui você aprende a fazer também, tá? Tem muitas pessoas que chegam aqui e falam, é pra venda, não vou participar. Não, gente. Eu ensino a fazer, ensino a vender se você quiser, tá? Por quê? Porque o próximo passo das pessoas que aprendem a fazer e têm resultados perfeitos é querer o quê? Vender. Então, por isso que eu estou ensinando a vender também. Mas você aprende a fazer do jeito certo aqui também comigo. Então, continue por aqui. Mary, onde encontro a goma xantana? Você encontra em lojas de produtos naturais, tá? Ou pela internet. Como faço a separação das farinhas? Qual a quantidade de cada? Gladys, depende da receita, tá bom? Eu também compro da Urbano. Quando uso polvilho azedo? Rosinha. O polvilho azedo é um ingrediente bem específico, né? Porque ele é azedo, ele traz características mais secas para massa. Então depende muito do seu objetivo. Eu uso polvilho azedo em uma receita, que é na receita do pão francês. Só nessa receita, tá? Mas você pode usar um pouquinho nos seus pães aí para dar aquele sabor mais azedinho, né? Se você quiser, não usa muita quantidade, mas pode pôr. A fécula de batata pode substituir por amido de milho no bolo de chocolate com café? Pode. Exatamente. Se quer comida fresca, tem louça. Ah, mas vale a pena, né, gente? Fécula de mandioca? Qual é a pergunta, Tânia? Entendi. Eu uso polvilho azedo do pão de queijo. Ah, pois é, né, Lícia? Eu não posso comer pão de queijo, então não uso pão...
Vitória da Conquista. Bem-vinda, Nalva. Coloca aí, gente, na live de onde é que vocês são. De qual estado, cidade vocês são. Tem alguém de Rondônia aí? De Brasília? Coloca aí pra eu saber. Por que eu falo Rondônia e Brasília? Porque eu fui criada em Rondônia e moro em Brasília. Então eu amo as duas cidades. Fécula de batata e amido de milho junto? Pode. Pode sim. É mais barato a fécula, o polvilho, o amido. Amido de milho do que a fécula de batata, isso mesmo. Eu quero aprender porque eu não posso com glúten e lactose e um pão sem glúten é muito caro em Juiz de Fora. Pois é, né? Então, Neuza, tá no lugar certo, tá? Continue por aqui. Leite eu não posso. Posso leite. Amido de milho tem glúten. Nem todos, Tânia. O que eu uso não tem glúten não, tá? Você tem que ler o rótulo. Edeltraude de Esteio. Olha, Esteio, Rio Grande do Sul. Vocês sabiam que eu sou catarinense, gente? Não parece, né? De Paraná, Silvana. Conheço de Paraná. Bem-vinda. Que legal, gente. Cerqueira. Cerqueira César, interior de São Paulo, né, Mary? Eu acho. Ivoti, Rio Grande do Sul. São José, Santa Catarina. Olha aí, meus conterrâneos. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Cadê sua pergunta, Rita? Que eu pulei, senhor. Esse bolo pesa quantos gramas? Eu pulei porque eu já respondi. 1,1 kg, tá? O bolo recheado. Ah, eu não posso comer a levedura também não, Lícia. Eu faço pão de batata doce. Pãozinho, né? Natal, Rio Grande do Norte. Tânia, bem-vinda. Goiânia, olha aí, minha vizinha. A Silma tá sempre presente, né, Silma? Espírito Santo. Espírito Santo também, Aildo, Josélio. Bem-vindos! Ainda quero conhecer o Espírito Santo. Tem um amigo que mora lá que ele sempre me convida. Mas eu ainda não fui. Quero conhecer. Ao colocar o purê de tubérculo nos pães, preciso diminuir alguma farinha ou é só acrescentar? Ladimar. Nas minhas receitas, você pode só acrescentar, tá? E aí você verifica o ponto de hidratação das massas. Bem? Se ficou mais cremoso, se não ficou, isso vai depender muito da textura do seu purê, certo? Mas você só verifica isso, pode adicionar. Sou pedagoga e confeiteira e quero mudar para produtos zero lactose, zero glúten. Meu filho é alérgico à lactose. Ô, Silvana, bem-vinda, bem-vinda. Espero que você aprenda muito aqui com a gente. São Mateus, Espírito Santo, Jô. Olha, 3 pessoas de Espírito Santo, que legal. Recife, Pernambuco. Oi, Débora, bem-vinda. Floripa, Biguaçu. Renise de Floripa. Compro farinha de arroz a granel, pois é mais em conta aqui em Recife. É R$13, caríssima. Olha só, Ladimar. Tenho 2 coisas para falar para você, tá? Sobre compras a granel. Primeiro, talvez, não tô dizendo que a sua seja, tá? Mas a chance de uma farinha que a gente compre a granel ter a sua qualidade prejudicada, ou seja, ser mais úmida, estragar com mais facilidade, é maior. Por quê? Porque ela fica exposta ao ambiente, tá? Segunda coisa, se você tem restrição ao glúten do tipo que reage à contaminação cruzada, exemplo, o meu, doença celíaca, tá? Ou alergia ao trigo. Se você tem esses tipos de restrições, você não pode comprar a granel. Ou eu não recomendo, porque a chance de haver contaminação cruzada ali por glúten é muito alta. Já que fica tudo exposto, as pessoas usam ali os canecos, né? Misturam os canecos que pegam as farinhas, aí pode contaminar a sua farinha de arroz. Então, só cuidado com essas 2 coisas, tudo bem? Caatinga, Minas Gerais. Denise. Conheço Minas também. Já fui em Patrocínio. Gente, eu fui em Patrocínio uma vez numa amiga da minha tia. Na época que eu vim morar em Brasília, eu morei com as minhas tias, né, pra estudar. E aí eu fui com eles, com os meus tios na época, lá pra Patrocínio, na casa de uma amiga. A gente chegou na casa dela, gente, eu lembro até hoje da cena. A gente chegou na casa dela, ela tava fazendo pão de queijo num forno gigantesco assim. Ela saiu de dentro de casa com uma bandeja de pão de queijo, que não cabe nem na tela aqui, ó. Gigantesca, com os pães de queijo desse tamanho. Nossa, quase morri de comer. Na época eu podia comer, né? Ai, eu sinto muita falta de pão de queijo. Porque, infelizmente, o
leite me faz mal e não tem como substituir o queijo, né? Até tem essas leveduras nutricionais aí, mas me fazem mal também. Então, a gente fica sem, né? Não tem problema, a gente substitui por outra coisa. Alguma dúvida mais, gente? Mais alguma pergunta? A Lenise diz que compra as farinhas na Amazon ou na Shopee. Na Amazon eu também compro. Amazon, sei lá como falar. Minha mãe faz biscoitos e pães nesse forno. Ah, é esse mesmo. Esse forno aí, iglu, né? Parece um igluzinho de neve, assim, de gelo. Nesse forno aí que ela fez. Ave Maria, perdição. Uso nas minhas receitas farinha de arroz, farinha de amêndoas e fécula de mandioca. Eu usaria ali uma farinha de maciez também. Eu colocaria a fécula de batata para deixar ainda o resultado mais perfeito. Pois é, né, Hilda? Eu também não posso comer pão de queijo. Mas tem a nossa bolinha, né? No curso até tem a bolinha de mandioca, que não fica o pão de queijo, mas tem a mesma elasticidade, né? Tem a mesma elasticidade ali do pão de queijo. E o sabor é de mandioca temperado, eu faço temperado. Fica uma delícia também. Mas o pão de queijo realmente não dá para substituir sem o queijo. Certo, gente? Acho que ninguém tem mais perguntas. Tem sim. Fécula de mandioca é o mesmo que polvilho azedo? Não. O polvilho azedo é um derivado, sim, da mandioca. Mas a fécula de mandioca é o polvilho doce e não o polvilho azedo, tá? Tem diferença porque o polvilho azedo ele é mais ácido. Ele passa por um processo de fermentação, tá? É o polvilho doce que fermenta e aí se transforma em polvilho azedo. Por isso que ele tem esse grau de sabor mais acentuado, ele é mais ácido, né? Mais azedo, por conta dessa fermentação que acontece. Então, a fécula de mandioca é o mesmo que o polvilho doce, mas não é o mesmo que o polvilho azedo, bom? E uma coisa sobre o polvilho doce é que tem algumas regiões que vendem aquele polvilho doce que tem um grânulo mais grosso, né? Não sei se você já conhece. Aqui em Brasília, você acha ele num pacotinho de papel. Esqueci até a marca. Mas é um pacotinho de papel que tem um polvilho com o grânulo mais grosso. E aí, se você usa esse polvilho na sua receita, você tem alteração no resultado final, tá? As receitas que eu faço com o polvilho doce é com o polvilho doce fino, que é a fécula de mandioca, tudo bem? E aí vai ter um resultado perfeito. Rosângela, você está no lugar certo. Aqui você vai aprender muito, tá? Farinha de aveia pode ser substituída por quinoa? Verônica, pode, tá? Mas cuidado, porque a quinoa deixa o resultado amargo. Então, olha a importância de você conhecer as suas farinhas, de entender como cada uma funciona. Porque numa substituição dessa, se você não sabe que a quinoa traz esse sabor mais amargo para a massa, você substitui numa proporção maior e aí você tem um resultado final que não dá para comer, né? Então, cuidado com isso. Só você entender ali os ingredientes que você está usando, conhecer essas farinhas para você substituir do jeito certo. Obrigada pela companhia. Tenham todos uma excelente noite. Beijo, beijo. Tchau, tchau.